Bom, essa é só a capa, né, do folder. E abrindo ele, a gente vai mostrar um pouco de como é que tá o cenário atual, né? Primeiro falando da realidade do motorista, mostrando aí o tratamento abusivo, que a parceria ela não existe, né? Que esse motorista sofre excessos na questão de bloqueio branco, falta de transparência, né? E que ele acaba aceitando tudo isso por medo de ser bloqueado. Mostrar também, né, que a remuneração ela só cai do motorista, ou seja, há 5 anos atrás a gente em 6 horas fazia R$ 200, hoje se leva o dia inteiro, né, para conseguir isso, considerando ainda que a despesa para manutenção, né, da prestação de serviço é muito alta, despesas com carro, enfim. A questão envolvendo saúde e segurança é mostrar, né, que esse motorista ele acaba trabalhando muito mais horas para conseguir o valor que ele ganhava antigamente ou o valor que compense, né, considerando o custo alto. E aí a gente vai ter vai ter jornadas, né, muito maiores, enfim, que sem a menor sombra de dúvida afetam a saúde da pessoa, né, sem falar na questão da segurança, né, hoje motoristas são vítimas de roubo, latrocínio, então a todo momento no jornal a gente vê, né, quantos colegas aí já foram mortos na pista, né, e o desamparo total, né, tanto por parte da empresa, porque é ausente totalmente na comunicação, é sempre as mesmas mensagens prontas, ou um escritório que não resolve nada, né, e também, judicialmente, a questão de ter uma disparidade de armas, né? Ou seja, é uma batalha judicial em que as armas de cada um são muito desiguais, né? A empresa, de um lado, controlando tudo, todas as informações, mas não vai produzir prova contra ela mesma, e o motorista sem ter, né? Fazendo alegações, mas sem ter como provar, e na aplicação de direito cível, onde ele não vai ser amparado. E aí, talvez vocês não entendam por que eu coloco sempre no cenário a visão do passageiro. É porque quem nos ouve, gente, dificilmente vai ser um motorista, ele vai ser um passageiro. E essa pessoa, ela só vai ligar, só vai dar importância para o assunto quando tocar nela. Então, a gente demonstrar que tudo que o motorista enfrenta hoje, e isso reflete na questão do passageiro. Então, hoje esse passageiro, ele tem uma má prestação do serviço, né? São muitos cancelamentos, ele não tem suporte da empresa. Esse passageiro vive um extremo perigo sem saber, porque hoje, considerando esses bloqueios, as pessoas acabam tentando aí e conseguindo fazer contas fakes, não só pessoas que foram injustamente bloqueadas, mas muitas pessoas têm acesso à plataforma, né, com contas falsas. Então, essas pessoas cometem crimes, cometem excessos e o passageiro fica ali totalmente à mercê, né? Sem falar que a questão das jornadas extenuantes levam a acidentes, como a gente teve aí envolvendo, né, o BBB, e o desamparo do próprio passageiro, porque quando esse passageiro vai para a justiça, a plataforma também se isenta de responsabilidade, porque ela alega que ela só faz a intermediação da relação. Ao final, uma frase que é real de um motorista. Dito tudo isso, sim, a regulamentação ela é extremamente necessária para controlar todas essas situações. Hoje essa empresa ela não tem uma lei, e aí pela ausência de lei ela acaba fazendo o que ela quer, né? E nessa regulamentação, o ponto principal é enquadrar o motorista como um novo trabalhador que tem uma legislação própria, né? Deixando claro que não é parceria, não é microempresário, é trabalho para que atraia todos os direitos sociais e ele também tem acesso a uma justiça que lhe dê condições de brigar. Porque na justiça civil ele vai ser tratado como um empresário igual à empresa, num contrato de parceria, eles são iguais, né? A justiça não vai dar condições dele brigar. Na justiça do trabalho não, ele tem diversos princípios que o colocam numa situação de igualdade para aí sim ele poder brigar com a empresa. Eu sempre dou o exemplo da corrida, né? Numa batalha judicial, para saber quem vai vencer, a gente vai olhar para os dois. A Uber está de um lado num Corolla na corrida e o motorista no Onix a álcool, vai. E aí, como é que esses dois vão brigar? Na justiça civil, por mais que estejam com carros diferentes, eles vão ser considerados iguais. E aí é totalmente injusta, né, essa corrida. Já na batalha judicial, na trabalhista, não. É dado carros iguais para que eles tenham chances iguais na batalha judicial. Bom, e aí, por fim, cabe a leitura dos pontos positivos da PL, né? Ela cria uma nova categoria de trabalhador com uma legislação própria, garante a autonomia, né, que é peculiar, que o motorista tanto solicita, ela garante também a negociação coletiva com previsão de dissídio coletivo, garante uma remuneração mínima, né, reduz a alíquota de contribuição previdenciária para que esse trabalhador seja incluso na Previdência Social. Tem a previsão da transparência na relação, né? E transparência essa que vai ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. E tem também a previsão de aplicação
de multa, ou seja, se essa lei for descumprida, caberá a aplicação de multa, né, por parte do descumprimento. O que, sem a menor sombra de dúvida, ajuda bastante, afinal de contas, a empresa tem que dar lucro, ela não pode ter prejuízo, então se ela começar a ter aplicações de várias multas, isso ajuda, né, porque a multa ela tem um caráter pedagógico, que é ensinar a empresa a não fazer mais, a se corrigir. Bom, mas em que pese os pontos positivos, essa lei ela ainda precisa assim, de emendas, de ajustes, né, para que deixam aí que ela realmente ela vai ficar de pé, que ela vai ter segurança jurídica na hora de dar cumprimento e que garanta também mais dinheiro no bolso do motorista, né, uma remuneração mais justa. Então, os pontos de emenda que a gente defende é o enquadramento do motorista como um trabalhador, deixando claro um novo trabalhador, nem CLT e nem autônomo, né, mas com um nome próprio, com autonomia garantida, mais vários direitos e direitos de trabalhador. Proibir a terceirização, ou seja, não colocar mais uma empresa entre esse motorista e a empresa que já existe, porque senão vai ser mais uma para tirar dinheiro do motorista. Debater sempre os termos de uso de maneira prévia, eles não podem ser impostos, então em negociação coletiva as cláusulas teriam que ser pré-aprovadas. Inclusão do motorista no auxílio acidente, a previdência que está sendo, na qual ele está sendo incluído não prevê inclusão para auxílio acidente, então isso tem que estar claro que no caso desse trabalhador tem que ter, afinal de contas ele trabalha no trânsito e está muito mais exposto. Previsão de mecanismos de segurança, né? Então, desde o cadastro do passageiro até a questão também de segurança de não pegar um passageiro depois que o motorista fizer a denúncia dele. E excluir aí a limitação de 12 horas conectado, afinal de contas tem uma divergência com a própria redação do projeto de lei, que prevê hora trabalhada efetivamente como sendo o momento que pega o passageiro até o que deixa, então não tem por que contabilizar em horas conectadas, né? E que isso não é efetivo também o controle dessas horas, afinal de contas nenhuma empresa vai estar abrindo seus dados para outra para dizer, olha, ele fez 6 horas aqui, agora ele está indo para aí, então no final das contas ele vai fazer 12 horas e uma, 12 horas e outra, e enfim. E o motorista não quer. No tocante à remuneração, o item 7, que é o primeiro, que é limitar a 25% a taxa que é cobrada pelo aplicativo. Eu sei que tem muito motorista falando em quilômetro e tempo, mas quilômetro e tempo é algo que tem que ser objeto de negociação coletiva. Cada empresa tem o seu quilômetro e tempo. Colocar o mesmo quilômetro e tempo para todas as empresas cria uma precificação tabelada. Então, se algo passa nesse sentido, a lei vai só passar e imediatamente quando ela entrar em vigor, a empresa vai pedir a inconstitucionalidade, obviamente, disso. Né? Outra coisa importante é reduzir o imposto de renda, que hoje recai sobre 60% da renda do motorista, mas de acordo com o projeto de lei, apenas 25% é renda real, então tem que reduzir. Bom, considerando aí hoje a existência do trabalho intermitente, que a própria CLT já não prevê ali o pagamento só efetivamente trabalhado, eu acho um pouco difícil, mas acho que cabe sim a tentativa do pedido do adicional de 20% na hora trabalhada, considerando que para aquele motorista trabalhar, subentende-se que ele ficou logado, né? Então ele também ficou ali à disposição, então um adicional de 20%. Considerar também o INSS só sobre o líquido. Hoje a PL fala de bruto e apesar das empresas dizerem que esse bruto obviamente é o bruto que o motorista recebe, é o valor que é já retirado da taxa da empresa, eu acho que por uma questão de segurança é melhor que fique claro que é só o valor que o motorista recebe da empresa, líquido, tá? Outra coisa é a previsão de benefício para aquisição de veículos, então políticas, né, de redução de alguns impostos, de subsídio também, isso é importante. E por fim, que a hora trabalhada, ela recebe um adicional de 30% quando ela for realizada, né, no período noturno. E ao final registrar aí o convite, né, de mudar esse quadro, o quadro hoje de pseudoempreendedorismo, que na verdade só maqueia uma exploração moderna, né, a parceria, que é uma falácia que os próprios motoristas sabem que não existe parceria. Aí o terceiro quadro, a ausência total, né, de proteção do trabalhador, né, que não dorme mais praticamente. Ali o quarto quadrinho, uma situação que só piora, né, parece que vai ficando mais difícil com o passar do tempo. Então, os parlamentares podem e devem fazer algo para mudar esse quadro.